No dia 19 de julho, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná reuniu lideranças sindicais para ouvir os candidatos ao governo do estado, Beto Richa e Osmar Dias. A gente vai falar sobre esse assunto e saber como foi esse encontro com Eduardo Medeiros Gomes, vice-presidente do Sindicato Rural de Castro. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, mano. Você esteve lá nesse encontro? Eu estive nesse encontro, muitas lideranças sindicais aqui da região dos Campos Gerais também estiveram presentes, do Paraná inteiro, né? E foi uma oportunidade da gente ter um contato com o que pensam, como se justificam e o que querem para o setor rural os dois candidatos a governador. O que você observou em termos de propostas dos candidatos? Veja bem, a FAEP apresentou um documento bastante completo sobre uma proposta, um estudo e com proposições claras sobre o que esperava dos candidatos. Os dois se comprometeram a adotar o projeto apresentado pela FAEP e em comum também que colocarão, se ganharem, quem ganhar vai colocar pessoas ligadas ao setor, técnicos ou pessoas que conheçam profundamente a área, que tenham ligação com o setor. Esse foi, estou falando assim de pontos comuns, né? O entendimento da importância da federação e do projeto da federação, que efetivamente é muito positivo isso, a de escolha para a área de pessoas do setor. Os dois fizeram digamos assim, uma vocação, demonstraram a sua convicção e a sua certeza com relação à propriedade privada, que se eventualmente houver invasões e houver as emissões de postes serão feitas, né? Naturalmente, garantiram isso aí. Né? Então, houveram muitos pontos em comuns de ambos os lados. Né? O que a gente pode notar a expectativa e a ansiedade das pessoas que estavam lá, isso a gente tem que falar, é a questão que Osmar Dias e Beto Richa estiveram juntos através de uma aliança que foi na eleição passada e tal, e hoje ficaram em campos fortemente opostos, né? Então, há uma aliança mais PSDB, mais à direita talvez, assim pode dizer, com relação ao Beto Richa, e uma aliança surpreendente mais à esquerda, que isso com PT e tal, que foi a opção Osmar Dias, né? Sobre esse aspecto, né, você vê que o Osmar Dias se preocupou em deixar claro que a aliança foi ele que fez, que ele tem 30 anos de história dentro da defesa dos interesses da agricultura, da agropecuária no Paraná. Ele elencou uma relação de medidas e de emendas que ele aprovou, ajudou ou propôs dentro do Congresso Nacional, inclusive uma emenda constitucional que foi muito importante porque, no caso do trabalhador rural, ele tinha o direito de reivindicar direitos trabalhistas de 30 anos atrás, enquanto o urbano eram 5 anos, né? E nessa proposição os dois ficaram iguais em 5 anos, o que deu um alívio significativo, uma paz assim, no relacionamento empregador-trabalhador rural no campo. Foi um dos pontos dele, além de outros que ele citou, e que esses 30 anos de história dele, ele não ia mudar, e que a aliança era dele, que ele estava maduro o suficiente para comandar uma aliança, fosse com quem fosse, que é a maneira de viabilizar a candidatura dele, e que na visão dele é a oportunidade de você ter um candidato formado, um agrônomo, uma pessoa que já tem uma história toda dentro do setor. Dentro do setor. Exatamente. O Beto trouxe uma visão da gestão que ele fez na prefeitura, né? Ele se espelha muito também no modelo e cita bastante o Aécio Neves, com uma nova geração de gestores públicos. Essa questão que ele coloca, a capacidade de mobilizar e de fazer o Paraná crescer. Na visão dele, fica evidente que ele não conhece muito bem o setor, né? Muitas vezes alguma questão mais que foi levantada, técnica, assim, sobre comercialização de defensivos, genéricos e tal, ele chamou para uma questão mais técnica e que terá pessoas competentes para lidar com isso. Eu diria assim que ambos satisfizeram bem as explicações, foram muitas perguntas bastante fortes. Houveram até críticas, eu li alguma coisa a respeito, em termos do Osmar Dias, até por essa ligação com o PT, né? Eu acho que a questão mais forte estava com Osmar Dias por causa do inusitado da aliança. Queiramos ou não, é uma aliança inusitada. Ele pediu bastante para que
se dispam de preconceitos e vejam que mesmo durante o governo Lula ocorreram menos invasões do que em períodos anteriores, né? E que houve um aumento de renda da população e que o atendimento ao setor rural, mesmo empresarial, em termos de volume de valores, tanto para custeio como para comercialização, foram recordes. E, de fato, isso é verdade. Mas acontece que gera-se uma tensão no ambiente em função dessa aliança do histórico aí que existe, né? No geral, houve um contentamento por parte dos produtores, em termos de, pelo menos, se discutir isso já e tentar formalizar alguma coisa, até para a gente finalizar? No geral, fica, na minha opinião, uma expectativa de, digamos assim, de deixar o debate ocorrer para depois se decidir. Né? Eu achei a plateia bastante dividida, né? Inclusive as pessoas em dúvida individualmente, dizendo eu vou ver melhor o desenrolar do debate. Essa foi uma percepção que a gente tirou de lá. Né? Eu, de minha parte, né, o ano anterior eu apoiei bastante, a gente apoiou bastante o Osmar Dias, e se a eleição fosse hoje não teria dúvida também de novo votar, mas realmente vai ser um debate bastante interessante que a gente tem que olhar para frente. Muita coisa vem pela frente. Eu acredito que vamos ficar atentos, até acho conveniente você convidar outras pessoas para virem, claro, e esse debate ir evoluindo. A gente está convidando do ponto de vista do produtor, discutindo com algum pessoal da cidade isso aí. E a gente vai continuar debatendo esse assunto em outros programas. Vamos também convidar os candidatos ao governo do estado para estarem aqui e falarem dessas propostas aqui para o Campos Gerais Rural. Obrigada pela entrevista.